Parábola, a nossa penúltima parábola que nós ministramos, né? A quinta parábola de manhã, essa é a sexta parábola das 7 parábolas que tem em Mateus 13. Se você por acaso não veio de manhã, assista, as palavras estão disponíveis no YouTube, né? Diferente do culto de primícias, que sempre fica no Hotmart, como nós estamos dando sequência às parábolas, eu vou deixá-las no YouTube, né? Então você, mesmo sendo palavras de primícias, vai estar no YouTube, tanto a palavra da manhã, como essa palavra da noite. Então você que não veio de manhã, assista, porque nós falamos muitas coisas que corroboram com o que nós vamos ministrar agora, amém? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus 13, eu vou ler a parábola, vou orar e vou começar fazendo a minha introdução, recapitulando algumas coisas, para que a gente possa avançar em nome de Jesus, amém? Mateus 13, versículo 45, a parábola da pérola de grande valor. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Amém? Eu vou repetir. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te rendemos graças. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos por essa oportunidade de mais um momento estar expostos à sua verdade, ao seu evangelho, Senhor. E te pedimos que, pelo Espírito, Senhor, sejamos levados ao conhecimento e ao entendimento daquilo que o Senhor desenhou desde a eternidade, meu Pai. Que possamos ver além da letra, que possamos compreender aquilo que está no seu coração, meu Pai. Que teu Espírito ministre a nós o seu evangelho, porque desejamos te conhecer mais, desejamos, Senhor, te ver, desejamos ser aperfeiçoados por essa palavra de vida, Senhor. Então, que o nosso coração possa ser encontrado, Senhor, aberto, como uma boa terra, onde a tua semente será plantada em nossos corações e irá frutificar na medida que o Senhor deseja receber, meu Pai. Que não haja, Senhor, em nós nenhum pré-conhecimento já estabelecido, para que a sua vida possa fluir com liberdade, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para que possamos compreender aquilo que é do céu, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, nós começamos a falar, desde o culto da manhã, que as parábolas do reino, todas as parábolas do reino estão aqui em Mateus 13, e as outras parábolas que falam acerca do reino de Deus, elas existem para quê? Para restaurar a igreja de volta ao propósito original de Deus. Então as parábolas do reino, elas vêm para restaurar a igreja ao propósito de Deus, vêm trazê-las de volta ao desenho original de Deus. Por quê? Porque o nosso papel enquanto igreja é sermos a expressão desse reino. Então, se o nosso papel é ser a expressão desse reino, eu preciso compreender as coisas acerca desse reino. Para eu ser a expressão desse reino, eu preciso conhecer sobre o meu rei, sobre esse reino, sobre a sua família real, como esse reino opera, na terra, como esse reino opera nos céus, para que eu possa ser uma expressão perfeita desse reino. Amém, igreja? E agora nós temos esse papel fundamental, que é dar continuidade à expansão dessa obra que Jesus começou com a edificação da sua igreja e com a expansão do seu reino. Então nós temos esse papel de continuar essa obra, de continuar avançando como igreja, porque enquanto a igreja avança, o reino dos céus também avança, amém? Enquanto a igreja avança, o reino de Deus vai sendo revelado, vai sendo visto, vai sendo entendido. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Nós falamos também que agora nós
desde a primeira parábola, né, que lemos de manhã sobre o tesouro, nós começamos a compreender que agora o Senhor, além de ter nos chamado para ser lavoura de Deus, como está lá em 1 Coríntios 3, versículo 9, que a palavra vai dizer que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Como eu falei de manhã, nós somos lavoura de Deus porque as 4 primeiras parábolas falavam acerca de alimentos, falava da semente, falava do trigo, falava, né, do grão de mostarda, falava da massa, que também vem do trigo. Então ele fala, vocês são lavoura de Deus, nos compara essa lavoura, e foi tudo isso que o Senhor nos comparou nessas 4 primeiras parábolas. E a partir dessas 3 parábolas agora, né, que começou com a parábola do tesouro, que o Senhor vai ministrar somente para os discípulos, porque a partir desse momento ele entra em casa, Jesus volta para casa e ele passa a ministrar essas parábolas só para os discípulos, não mais para a multidão. Ele já dispensou a multidão, como nós falamos, né, que está lá no versículo 36 de Mateus 13. Ele despede a multidão, volta para casa e ele começa então a explicar a parábola do joio, porque os discípulos tinham dúvida, e ele já emenda na parábola do tesouro, na parábola da pedra, na palavra da rede, para poder falar tudo aquilo que ele queria acerca do seu reino, e agora só para os discípulos. Então ele fala para os discípulos acerca desse reino, e agora não mais nos comparando à lavoura, mas nos comparando agora ao edifício de Deus, a essa edificação que Deus está fazendo na sua igreja. Agora ele vai dizer que nós somos participantes de uma edificação. Nós somos participantes da edificação da casa eterna de Deus. E essa casa eterna de Deus, ela é edificada com ouro, prata e pedras preciosas, como está lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9, amém? Então ele vai nos comparar na parábola anterior a um tesouro, a pedras preciosas do seu reino, amém? A um tesouro no qual ele achou no campo, né? Vende tudo o que tem e compra o campo para poder resgatar esse tesouro, amém? E agora então ele vai começar a retratar acerca dessa realidade. O que é a realidade? A realidade da igreja, que é ser a realidade do reino na terra. Começa a comparar a igreja à realidade do reino sobre a terra, porque nós somos a realidade do reino sobre a terra. A igreja que faz a vontade de Deus, a igreja que vive a vontade de Deus, a igreja que vive, né, debaixo do governo do Senhor, ela é a própria expressão desse reino. E ele vai começar a nos comparar a quê? A esses materiais dessa edificação. E ele então nos compara ao tesouro, e aqui ele vai nos comparar a essa pérola, a uma pérola de grande valor, que faz parte da edificação da casa eterna de Deus. Vocês estão acompanhando até aqui? Diga amém. Então, nós entendemos, né, que ele primeiro vende tudo o que tem para tomar posse desse tesouro. Ele então resgata a igreja, né? Ele vai resgatar essa igreja do Senhor. Ela se torna a realidade do reino hoje, né, entendendo que a igreja do Senhor foi feita para fazer a sua vontade e seguir de acordo com aquilo que o Pai deseja, que o Senhor deseja. E ela se torna então essa realidade desse reino, porque ela é governada por Cristo. Porque não passa, apesar de Deus saber, não está no desenho de Deus você ser chamado de igreja e ser governado por uma outra vida que não seja a dele. Não está dentro do desenho de Deus você ser chamado como igreja, você ser posto como igreja, como corpo de Cristo, e ter a possibilidade de você ser governado por outra coisa, por outra pessoa, que não seja pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus, amém? Então, quando Deus fala da sua igreja e Ele chama a sua igreja, Ele está chamando uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja gloriosa, amém? Uma igreja que é como Ele é, sem rugas, sem máculas, sem defeitos, amém? Que vive a sua vontade, que vive o seu querer. É isso que Cristo chama de igreja. Vocês estão compreendendo até aqui? Diga amém. Então essa igreja, o Senhor reina. Essa igreja, o Senhor governa. Nessa igreja, Ele governa a minha vida, porque é o Espírito de Deus que me guia. É o Espírito de Deus que me
direciona a não viver mais pelas minhas vontades, a não viver mais pelo meu querer, mas para viver segundo a sua vontade, para viver segundo o seu querer, amém? Então agora Cristo, através do seu Espírito enviado a nós, que habita no nosso interior, nós somos então governados por essa vida, por esse Espírito, em todas as áreas da nossa vida, amém? Para que a gente viva em conformidade à vontade de Deus, e a isso o Senhor chama de igreja. A isso, é nesse desenho que Ele estabelece a sua igreja. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Tudo que foge desse desenho é um desalinhamento à ordem e ao desenho de Deus, amém? Tudo que foge desse desenho é contaminação, é engano, porque a igreja foi feita para ser perfeita como Ele é, amém? Pura, santa, incorruptível. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Amém. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você entender isso precisa estar muito claro dentro de nós. Por quê? Porque quem te governa hoje vai determinar aonde você vai viver no reino amanhã. Quem te governa hoje vai determinar aonde você vai estar no reino amanhã. Quando Jesus voltar, o que te governa hoje vai determinar que posição desse reino você ocupa, ou dentro ou fora. Ou reinando com Cristo, ou sendo disciplinado por Cristo. Então, a maneira que você vive hoje, quem te governa hoje, vai determinar como você vai viver no reino, quando Jesus voltar, amém? Vocês estão compreendendo isso? Diga amém. Isso precisa estar muito claro dentro de nós, porque a maneira que você vive vai determinar a sua vida no reino, né? Então, se nós somos hoje a realidade desse reino, se Cristo governa a nossa vida, significa então que eu vou viver o reino. Significa então que eu tenho uma posição nesse reino para governar junto com Cristo. Mas se ainda há alguma dúvida dentro de nós, se ainda há alguma área da nossa vida que Cristo não governa, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque pode fazer com que você perca o reino. Pode fazer com que você perca a oportunidade de ser parte dessa edificação e viver esse reino quando Jesus voltar. Você pode perder a oportunidade de ser essa nova Jerusalém perfeita que desce do céu da parte do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Porque aquilo que nos governa hoje, quem nos governa hoje, vai determinar como nós vamos viver no reino amanhã. Vai determinar a nossa posição no reino. Isso é muito importante para nós como igreja. Por quê? Porque nós fomos desenhados para reinar com Cristo. Nós fomos desenhados para viver o reino. Nós não fomos desenhados para ficar disciplinados. Nós não fomos desenhados para viver a disciplina durante o período do reino, que Jesus vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Nós fomos desenhados para reinar. Por isso que a palavra vai dizer que é do agrado de Deus nos dar o reino. Mas isso vai condizer com a minha vida, com a minha posição, com as minhas escolhas. Você está compreendendo isso? Diga amém. Então as parábolas do reino, em Mateus 13, ao mesmo tempo que são parábolas fáceis de entender, depois que a gente explica e tudo mais, fica muito claro de entender, elas têm muita profundidade, porque elas revelam aquilo que o Pai e aquilo que Cristo julgaram ser importante para eles, que é a sua igreja, o seu reino e a sua vontade sendo feita dentro do seu propósito. Então é fácil de compreender, mas tem uma profundidade muito grande, porque vai revelar aquilo que o Pai julga ser importante, aquilo que o Pai determinou que é importante, que Cristo determinou que é importante, que é a sua igreja, que é o seu reino e a sua vontade sendo feita sobre toda a terra. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então vamos voltar lá para a parábola, Mateus 13. Versículo 45 e 46. Vai dizer: o reino dos céus é também semelhante. Por que também? Porque ele continua depois da parábola, do tesouro, ele vai emendar uma na outra, ele vai continuar. E o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor,
foi, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Então entenda, assim como a parábola anterior, que nós falamos pela manhã, sobre um homem, né, que achou um tesouro escondido no campo, né, que ele acha um tesouro oculto no campo, né, uma igreja do reino que estava oculta na terra, criada por Deus. Agora, essa parábola vai falar que tem um negociante, que também é Cristo, amém? Então, assim como o homem da parábola anterior se referia a Cristo, esse negociante também é Cristo, amém, igreja? Então, esse negociante que também é Cristo, esse negociante, então, ele está à procura de boas pérolas para comprar para o seu reino. Então, como um negociador, né, que faz negócios, que faz comércio, ele está procurando uma boas pérolas, para quê? Para comprar para o seu reino. Então entenda uma coisa, a gente não vai poder se aprofundar em muitas camadas, porque nós não temos tempo para isso, mas diferente da primeira parábola, né? A primeira que eu digo é a anterior, amém? Porque começa um novo ciclo de parábolas. Então, diferente da parábola do tesouro, que ele achou um tesouro no campo, mas ele não estava procurando por esse tesouro. Entenda, a parábola vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou. Não diz que ele estava procurando, diz que ele estava no campo e ele achou, amém? Então ele não está procurando. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu estou andando na rua, eu acho R$100. Eu estava procurando R$100 caído na rua? Não, eu achei, amém? Eu estou andando na rua, né, indo fazer meus afazeres da vida e encontro lá uma nota de R$100. Aí você fala, pega ou não pega? Pegadinha não é pegadinha, né? E aí você achou, você não estava procurando, mas você achou, né? R$100, tem muito valor, amém? Aí você pega logo, esconde no bolso, olha para o lado, vê se não tem ninguém olhando. Se não é de ninguém, não ri não, porque é assim que tu faz. Que duvido que tu vai catar o dono, né? Só se você vê caindo em nome de Jesus, tu é crente, né? Se tu vê caindo de alguém, você devolva em nome de Jesus, né? Mas tá lá despretensiosamente o bagulho no chão, aí tu vai lá e pega. Então ele achou. Então, diferente da primeira, né, da parábola do tesouro, ele estava no campo e achou o tesouro. Essa parábola da pérola diz que ele estava procurando uma boa pérola, tá? Agora ele está procurando uma boa pérola. Por que isso? Porque em João 1, versículo 11, vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então entenda, ele vem para o campo não por nós, ele vem para os seus. Enquanto ele está no campo, o campo é o mundo, né? O campo é a terra. Ele vem para os seus, mas os seus rejeitaram, não o receberam. E agora aqueles que vão recebê-lo, que vão crer no seu nome, será dado a eles o direito de ser chamados filhos de Deus, amém? Esses somos nós. Essa é a igreja, amém? Então os seus o rejeitaram e ele, andando nesse campo pelos seus, acha um tesouro. Quando ele encontra esse tesouro, ele esconde esse tesouro porque não era tempo de revelar esse tesouro. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então ele aguarda o tempo oportuno, como eu falei de manhã. Passa-se 4.000 anos. Jesus vem, amém? Vem como homem, o verbo se fez carne, amém? Os seus o rejeitaram, mas nós cremos, nós o recebemos. E nós somos então o tesouro que estava oculto na terra. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então, essa foi a parábola do tesouro. Mas agora ele está falando de uma igreja que é produzida a partir dessa terra. A parábola da pérola vai falar de uma igreja produzida nessa terra, né? E encontrando a pérola, a boa pérola, a pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e a compra. Então, ela parte do mesmo pressuposto. Ele vai vender para comprá-la, amém? Igual a parábola do tesouro. A diferença é que ele estava à procura de boas pérolas.
A diferença é que agora ele não está procurando qualquer pérola. Ele está procurando boas pérolas para o seu reino. Amém? Boas pérolas para o seu reino. Então vamos lá para a gente entender. O negociante é Cristo, amém? É Cristo que estava procurando a igreja para o seu reino. A pérola de grande valor é a igreja. A igreja que nasce do Cristo ferido, né? Que nasce do Cristo crucificado e por ele é aperfeiçoado. Então entenda, agora ele está buscando uma igreja, ele quer comprar uma igreja aperfeiçoada. Uma boa pérola. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então ele não está procurando qualquer pérola, porque tem muita pérola aí com defeito. Ele está procurando uma de grande valor. Então essa pérola é produzida pelo Cristo ferido e é por ele aperfeiçoado, amém? Porque Hebreus 10, versículo 14 vai dizer que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Né? Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo transformados, santificados, que somos nós em nome de Jesus, amém? Então assim como as pedras preciosas, né, que é a matéria para a edificação da Nova Jerusalém, essa pérola também faz parte dessa edificação, amém? Porque nós somos edifício de Deus, amém? Agora nós somos não só lavoura, mas edifício de Deus. Então da mesma forma que o homem achou o tesouro, né, oculto no campo e vendeu tudo o que ele tinha para comprar o campo e revelar, né, à terra o seu tesouro e mostrar para a terra o seu tesouro. Agora da mesma forma esse negociante, ele também ele vai vender tudo o que ele possui para comprar essa boa pérola, para comprar essa pérola de grande valor que ele estava procurando. Ou seja, Jesus Cristo também, da mesma forma da primeira, ele também deu tudo o que tinha, ele deu tudo de si, ele se esvaziou da sua própria vida, até a sua última gota de sangue e água, para adquirir para si uma igreja gloriosa, uma igreja preciosa, uma igreja de grande valor para o seu reino. Você está compreendendo? Diga amém. Porque foi como eu falei no início, não passa pelo entendimento de Deus e pelo seu desenho ter uma igreja que não seja conforme o seu desenho e a sua perfeição, amém? Tudo que sai desse desenho é anomalia. A igreja que nós vivemos hoje, né? Que é revelada para nós também lá em Apocalipse 2 e 3, a igreja degradada, é uma anomalia do desenho de Deus, é uma perversão do desenho, porque o desenho de Deus, a igreja é santa, pura, perfeita, gloriosa, né? Incorruptível, irrepreensível, assim como Cristo é. Você está compreendendo? Diga amém. E por que então que ele faz isso? Por que que ele vai e vende, né, tudo que ele possui para comprar essa pérola? Por quê? Porque ele está em busca de algo de grande valor. Ele está em busca de algo que vai fazer parte dessa edificação da sua casa eterna, da sua morada eterna. E ele olha para essa pérola, ele olha para nós e ele julgou que essa pérola é valiosa, amém? Ele olha para nós e ele julga que essa pérola vale a pena entregar a sua vida por ela. Você está compreendendo até aqui? Diga amém. Pastor, e quanto que vale essa pérola? Imensurável para Deus, o preço dessa pérola. O preço dessa pérola é imensurável diante de nós e para Deus. Por quê? Porque a palavra nos diz que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com coisas perecíveis, nem com coisas corruptíveis dessa terra. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, amém? Então é imensurável o valor dessa pérola. Por quê? Porque ele vende o que tem, ele entrega a sua vida. Então o valor dessa pérola vale o preço eterno do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Esse é o preço da igreja. Esse é o preço dessa pérola de grande valor. O preço eterno do sangue do Filho de Deus morto na cruz do Calvário. Então é algo impagável, imensurável. Você consegue compreender isso? Diga amém. Às vezes é difícil, né, mensurar isso,
Mas se a gente tentar trazer para o nosso entendimento de uma realidade nossa, o sangue de um filho talvez seja a coisa mais preciosa que exista para um pai, amém? Então, se você tem filho, você entende o valor que tem o seu filho, né? O sangue do seu filho tem muito valor para um pai, muito valor para uma mãe. Então, entenda o tamanho do valor que tinha o preço do sangue de Jesus para Deus. E ele vai comparar a igreja a esse valor, porque ele compra a igreja para ele compra a igreja por esse preço de sangue eterno e incalculável valor. Você está compreendendo? Diga amém. 1 Pedro 1:17 até o 20 vai dizer assim. 1 Pedro vai dizer assim: uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então foi esse sangue precioso de um cordeiro sem mácula, de um cordeiro sem defeito, que foi conhecido, né, antes da criação do mundo e que foi revelado a nós. Porque não foi coisas perecíveis e corruptíveis que nos comprou, mas foi o sangue precioso de Jesus, amém? Nós deveríamos dar muito valor a tudo isso que Cristo fez por nós, amém? Porque às vezes pode passar batido ao nosso coração e ao nosso entendimento. Porque Cristo se sacrificou na cruz, mas não foi, né, um ato simples, não foi algo simples, não foi algo irrisório. Foi algo de muito valor, um valor extremamente alto, imensurável, impagável para qualquer ser humano. Você compreende isso? Diga amém. Que não se compara a todo ouro, a toda prata, qualquer coisa que você ache que é de valor dessa terra. Porque foi pago um valor eterno por nós, amém? Para pagar o preço equivalente dessa pérola, Cristo precisou derramar o seu próprio sangue. Cristo precisou entregar a própria vida, se esvaziar de si mesmo, né? Como nós falamos de manhã, se esvaziar do seu eu, da sua glória, da sua posição, da sua divindade, se fazer homem, né? Reduzir, né, a máxima eterna de Deus dentro de um vaso de barro, de carne e osso, perecível, para que Ele pudesse então dar a vida por nós, para que Ele pudesse resgatar a terra, resgatar a criação, resgatar a igreja. Você está compreendendo isso? Diga amém. Para dar continuidade ao propósito eterno de Deus, tem muito valor o sangue precioso que Jesus derramou na cruz do Calvário. E isso mostra o quê? O valor da sua igreja para Deus. Isso mostra que a igreja não é um acidente, é um projeto eterno de Deus. Você está conseguindo compreender? Diga amém. E um projeto de grande valor. Por isso que a gente não pode viver de forma leviana. Por isso que a gente não pode viver da mesma maneira vazia que nós vivíamos antes de ser redimidos pelo sangue de Jesus. Porque foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Você está compreendendo isso? Diga amém. E qual é o detalhe dessa parábola? Quando nós nos atentamos em como essa parábola é formada, aí está o detalhe dessa parábola, né? Em como essa pérola é formada, em como essa pérola ela é gerada. E quando nós vemos como a pérola é gerada, nós vemos o desenho da cruz e o propósito de Deus. E como que a pérola é formada? Hoje, se você ver uma pérola, ela é formada dentro de uma ostra, né? Que parece aquele bichinho que tem duas conchas que fecha, né? E que sai um negocinho gelatinoso de dentro, que é a ostra, né? Que é o bichinho. E ela está guardada entre duas conchinhas. Amém, igreja? Todo mundo conhece uma ostra? Diga amém. Glória a Deus. Então ela é formada pela ostra, né? O que é a ostra? São seres de fonte de alimento para nós,
naturalmente, e tem um grande valor econômico por conta das pérolas que ela gera. As ostras, ela tem a função de quê? Ela tem a função de filtrar as águas do mar. É muito importante você entender isso e que você entenda pela revelação do Espírito que eu vou começar a falar a partir de agora, amém? Essa ostra, ela vem para filtrar as águas do mar, limpando as águas do mar enquanto ela se alimenta. Então a ostra, ela se abre, né? Não é porque ela está cansada, ela está bocejando, não, tá? Ela se abre na água, no mar, porque ela filtra as águas enquanto ela se alimenta de plânctons, amém? Não é uma aula de biologia não, mas é quase, né? Então, ela abre e fecha naquele movimento dela, andando, parece que ela anda, que ela faz assim. E ela está filtrando as águas do mar e ao mesmo tempo se alimentando dos plânctons. E nesse processo, a pérola é produzida. Como? Porque quando ela abre e fecha para filtrar as águas, entra parasitas, entra grãos de areia. Amém? E quando entram os grãos de areia, eles entram na concha da ostra, esses grãos de areia ferem a ostra. E quando elas ferem a ostra produz uma secreção cristalina que vai envolver esse grão. E aí, quanto mais aquilo ali fica incomodando, né, dentro da ostra, mais secreção vai liberando dentro dela, até transformar aquele grão de areia em uma pérola preciosa, amém? Esse é o processo da formação da pérola. Então entenda, a pérola ela leva em média de 3 anos para estar pronta, né? Ainda mais nesses lugares, né, que faz, que tem pérolas, tipo em cativeiro, né, mar aberto, né, para produção de pérolas, né? Elas ficam prontas, né, em 3 anos, elas formam a pérola em 3 anos, são removidas com 12 milímetros de diâmetro, né? A partir de 12 milímetros ela já pode ser retirada, comercializada, né? Então entenda, vamos lá, voltar. Então o que forma a pérola? A ostra. Aonde está a ostra? No mar, né? Em nome de Jesus. Já não está voando, né? Não está no céu. Ela está no mar. Amém? Você pode falar, não é pegadinha não. Eu não costumo fazer pegadinha com ninguém não, tá? Então a ostra, ela é gerada no mar. Ela vive no mar. O que representa o mar? Qual é a simbologia bíblica para o mar? A simbologia bíblica para o mar representa um mundo corrompido por Satanás. O mar representa o mundo corrompido por Satanás, pelo pecado. O mar simboliza um lugar cheio de morte, águas de morte. Você vai ver essa simbologia em Apocalipse inúmeras vezes, amém? Falando do mar, fala que a grande Babilônia está sentada no mar, nas águas, né? Então o mar é simbologia de morte, né? Apocalipse também vai dizer que o mar vai devolver os seus mortos, cuspir os seus mortos. Então o mar tem essa simbologia de morte, águas de morte. Ou seja, a parábola da pérola, ela vai falar sobre uma igreja gerada, não mais nesse mundo anterior, esse mundo que Deus criou, mas já no mundo corrompido. Você está compreendendo? Diga amém. No mundo corrompido, porque essa pérola é gerada numa ostra, nessa ostra que vive no mar. A ostra representa quem? Cristo Jesus. A ostra, ela representa Cristo. E o grão de areia? O grão de areia representa nós. Representa eu e você. Representa homens mortos em seus delitos e ofensas. Representa o pecador. Amém? Que entra dentro da ostra, fere Jesus, mas o Senhor vai secretando vida sobre nós, amém? Liberando vida sobre nós, ou seja, quando a ostra é ferida pelos grãos de areia, ela libera essa secreção de vida ao redor dos grãos, transformando esses grãos em pérolas preciosas, ou seja, nós homens pecadores, nos nossos delitos e ofensas, ferimos a Cristo, e ao ferir a Cristo, Ele vai secretando vida em nós, até nos transformar em pérolas preciosas, amém, igreja? Então as pérolas, elas são produzidas pela ostra, que está dentro dessa água de morte, que Jesus veio habitar, como ostra viva, e Ele vem para essa terra para habitar, para quê? Para poder limpar.
purificar essa terra, amém? Ele vem limpar essa terra, ele vem trazer restauração, ele vem trazer reconciliação. Você consegue entender? Diga amém. Assim como a ostra está para limpar o mar, Cristo veio para essas águas de morte, para essa terra, para poder limpar, purificar essa terra, por meio da sua palavra de vida, por meio do seu sacrifício. Você está compreendendo? Diga amém. E isso retrata Cristo como aquele que vive, aquele que veio habitar nesse mundo corrompido por Satanás, nessas águas de morte. E esse mundo corrompido gerou um tesouro, amém? Gera vidas. E quando esses que são, que a gente chamou aqui, né, nessa representação de grãos de areia, e quando esses grãos de areia vão ao encontro de Cristo, nós ferimos a Cristo. Mas ferimos a Cristo, é o momento que ferimos a Cristo com o nosso pecado, com a nossa transgressão, Ele imparte vida em nós, amém? Ele derrama vida em nós, Ele está derramando da sua substância de vida. Essa secreção que a ostra libera, é Cristo liberando a sua substância de vida sobre nós. Por quê? Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você consegue compreender isso? Diga amém. É o que diz Isaías 53, pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos salvos, nós fomos regenerados, nós começamos a obter vida a partir dessas feridas. Você consegue compreender? Diga amém. Então tudo isso que Cristo passa, é para fazer de nós pérolas de grande valor. É para fazer de nós pérolas de grande valor, para sermos a expressão do seu edifício, para ser a expressão da sua cidade eterna, para ser a expressão da sua casa eterna. Você está compreendendo? Diga amém. Então, da mesma forma que a ostra precisa ser ferida pelo grão de areia para gerar vida, Cristo teve que ser ferido na cruz para nos dar a vida eterna. Cristo precisou ser ferido na cruz para derramar sobre nós a sua substância de vida, a sua vida eterna. O soldado romano, enquanto Jesus estava crucificado, para ter certeza que Jesus estava morto, o que ele faz? Além de todas as feridas, o que o soldado romano faz com a lança? Ele fere o quê? O lado de Jesus. E quando ele fere o lado de Jesus, a costela de Jesus, a palavra diz que sai água e sangue. O sangue que purifica os nossos pecados e a água da palavra que nos dá vida. Nesse momento é o que? A pérola tomando vida, a pérola saindo da ostra. Você está conseguindo compreender? Diga amém. A pérola que ficou, pelas feridas, gerando essa pérola naquele momento. Então a igreja vai se tornar uma realidade nessa terra, amém? E Ele começa a nos produzir, a nos gerar. E à medida que ferimos a Cristo, Ele nos aperfeiçoa. À medida que buscamos a Cristo, Ele nos aperfeiçoa, até o ponto de chegarmos a uma pérola de grande valor para o seu reino, amém? Para a sua casa eterna. Porque ostra que não é ferida não gera vida. É necessário ser ferido para gerar vida. É por isso que a palavra diz que nós temos que nos alegrar em passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, porque maior é a glória que vem sobre nós. Porque à medida que sofremos, perecemos, passamos por tribulações, nós geramos vida. Você consegue compreender isso pelo Espírito? Diga amém. É necessário. Por quê? Porque ostra que não é ferida não gera vida. Amém, igreja? Então, o grão de areia, que não tinha valor algum, em Cristo, pela sua vida, pela sua substância em nós, ela se transforma. Esse grão de areia vazio, sem valor, se torna numa pérola preciosa, amém? Se torna numa pérola valorosa, uma pérola de grande valor. Esse é o poder do sacrifício de Jesus por nós. Esse é o poder do sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Transformar coisas que não tinham mínimo valor em coisas que estavam mortas, perecendo, em algo de muito valor, cheio de vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém.
Esse é o poder de Cristo, o poder da sua palavra, o poder do seu sacrifício, da sua obra na cruz. Transformar algo morto e inútil em algo vivo e útil para o reino de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então essa pérola nos representa, amém? Representa a sua igreja, representa os crentes, a igreja em Cristo Jesus, que foram regenerados em Cristo, uma igreja redimida pelo sangue, pela vida de Cristo. Por quê? Porque Ele foi, vendeu tudo que tinha, entregou a sua vida para poder comprar essa pérola, para poder tomar posse dessa pérola. Você está entendendo? Diga amém. Então, Ele nos resgata desse mundo, Ele nos resgata, né, dos nossos delitos, das nossas ofensas. Ele nos resgata desse caminho tortuoso que nós estávamos vivendo. Ele nos resgata dessas águas de morte que nós estávamos afundados em nossos pecados e transgressões. E por Cristo agora nós somos envoltos na sua vida. Nós somos envoltos na sua vida, envoltos pelo seu sangue, e nos tornamos pérola preciosa para Ele. Ele olhou para nós e viu que nós tínhamos um grande valor, amém? Efésios 5. Versículo 25 e 26. Vai dizer assim. Vai correlacionar, né, o marido e a mulher com Cristo e a igreja. E no final ele está dizendo, eu não estou falando, né, do homem e da mulher, estou falando de Cristo e a sua igreja. Então olha o que vai dizer do versículo 25. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Ele nos vê, amém? Ele pagou um alto preço por nós, entregou a sua vida por nós. Do seu lado saiu sangue e água, sangue para perdoar os nossos pecados, a água para poder nos purificar, nos lavar, porque somos purificados por meio da lavagem da água, pela palavra. E para quê? Para que Ele possa nos apresentar diante dEle mesmo como uma igreja gloriosa, uma igreja preciosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, uma igreja santa e sem defeito. Essa é a igreja de Cristo. Você está conseguindo entender? Diga amém. Ele nos ama a tal ponto que Ele nos procurou. Ele nos procurou. E quando Ele nos achou, Ele não mensurou valores para poder nos comprar. Você consegue compreender isso? Diga amém. Você consegue entender isso dentro do fundo do seu coração? Porque o seu espírito entende, mas eu quero que você essa noite leve a sua alma a entender esse sacrifício. Você está entendendo? Diga amém. Ele nos amou, Ele nos procurou, e quando Ele nos achou, Ele se entregou para nos santificar, para nos purificar por meio das águas da sua palavra, por meio da sua vida. Ou seja, pela fonte de vida que jorra dele. Porque essas águas purificadoras jorram dele como fonte de vida eterna. E essa fonte de vida eterna jorra dele. Assim como a ostra secreta a vida, ela solta, ela libera a vida para transformar aquele grão de areia numa pérola. Assim foi Cristo comigo e com você. Ele jorra dessa fonte inesgotável de vida, para que sejamos então moldados, transformados e formados nessa vida preciosa que é a sua igreja. Você consegue entender isso? Diga amém. Então nós estamos nos transformando diariamente pelas águas da palavra, a sua vida como fonte, liberando sobre nós continuamente, para que a gente seja nessa terra, nessa realidade, como expressão desse reino, como realidade desse reino hoje, uma pedra preciosa. Você entende isso? Diga amém. Uma pérola de grande valor, porque é a vida de Cristo liberada sobre nós, amém?
não é sobre o valor que eu carrego. Esse valor que eu carrego é a vida de Cristo que me envolve, é a vida de Cristo no meu interior, é a vida de Cristo que agora envolve o meu exterior, até eu ser tomado, absorvido por essa vida, e já não viva eu, mas Cristo vive em mim, porque não existe mais o grão de areia, agora eu sou uma pérola de grande valor. Você está compreendendo isso? Diga amém. E nós temos que refletir quem nós éramos antes de Cristo e quem você é agora. Pedro fala, a gente vivia uma vida vazia, perdida. Nós temos que sempre, quando tiver um tempinho, eu espero que você tenha, elevar o nosso pensamento ao Senhor e agradecer. Porque quando eu olho para trás e vejo quem eu era sem Cristo e quem eu sou hoje, é inexplicável o amor de Deus sobre nós. É inexplicável a obra que o Senhor fez na nossa vida, que Ele continua fazendo na nossa vida. É inexplicável esse amor que não só nos resgatou, mas nos transforma diariamente para sermos perfeitos como Ele é. Amém, igreja? Quando nós falamos da igreja como uma pérola, que Cristo vendeu tudo o que tinha para comprar essa pérola preciosa, é interessante porque essa parábola está em Mateus 13, amém? Mas a primeira vez que Jesus fala sobre a sua igreja é lá em Mateus 16. A primeira vez que Ele vai expressar verbalmente, falando a respeito da igreja, vamos chamar assim, a nomenclatura, a igreja, é em Mateus 16. Todo mundo já conhece esse texto, mas eu vou ler lá porque vai corroborar com aquilo que nós estamos ministrando. Mateus 16, versículo 15. Mateus 16. Estamos indo bem até aqui? Diga amém. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 15, vai dizer assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Então primeiro Jesus começa a fazer aquelas perguntas, Quem o povo diz que eu sou? Aí vai falar, uns dizem que você é Elias, que você é um dos profetas. Ele fala, mas vocês, e vós, falando com os discípulos, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então olha para mim, olha que interessante. Quando Jesus entende que eles têm a revelação, que a palavra nos diz que vem pelo Espírito de Deus, que Ele fala, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus, que te revelou que eu sou o Cristo. Então entenda, quando ele entende que eles entenderam pela revelação do Espírito que Ele é o Cristo, vai ser o momento que Ele vai revelar o seu plano. E Ele vai só revelar o seu plano porque eles entenderam a revelação do Cristo. Entenderam que Ele era o Cristo, porque até então Ele não tinha falado do seu plano. E qual é o plano? Sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Esse é o plano. Sobre mim, sobre a minha vida, sobre essa rocha, tu és Pedro. Que Pedro significa pedra, partícula de pedra, uma partícula da pedra. E ele fala, mas tu és Pedro, ou significa, está dizendo, você é uma partícula dessa pedra, mas eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, eu sou o fundamento, e sobre esse fundamento que é Cristo, esse fundamento que sou eu vou edificar a minha igreja. Vocês conseguem compreender? Diga amém. Depois que Jesus entende que eles compreenderam que Ele é o Cristo,
Então ele vai revelar o seu plano, que é edificar a sua igreja. É a primeira vez que ele fala da igreja, que ele só revela esse mistério oculto que estava nele, que estava em Cristo, quando eles têm a revelação que ele é o Cristo. Ou seja, não tem como você entender a igreja, não tem como você viver igreja, não tem como você edificar a igreja, não tem como você colaborar com a edificação da igreja, não tem como você ser igreja antes de ter a revelação de quem é Cristo. Você precisa da revelação de quem é Cristo. Você precisa saber quem é Cristo. Você precisa conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, você vai conhecer a sua igreja. Conhecendo a Cristo, você vai poder colaborar com essa edificação. Você vai poder colaborar com esse plano que Jesus veio realizar, que é a edificação da sua igreja. Está entendendo até aqui? Diga amém. Porque o que traz edificação para a igreja é a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. O que traz edificação para a igreja é a revelação de quem é Jesus, é o conhecimento de quem é Jesus. Por isso que a palavra vai dizer que nós temos que prosseguir nos esforçando em conhecer Jesus cada vez mais, entendeu, igreja? Porque somente eu só posso colaborar com essa edificação, ser parte dessa edificação, ser essa igreja, quando eu conheço quem Ele é. Quando eu conheço quem Cristo é, quando eu, pela revelação do Espírito que habita dentro de nós, eu o conheço cada vez mais. Você consegue entender isso, igreja? Então a parábola do tesouro, assim como a parábola da pérola, é uma figura, é uma tipologia de quem Cristo é e aquilo que Cristo fez por nós, para nos tornarmos materiais preciosos para a edificação da sua casa. Para nos tornarmos materiais essenciais para a edificação da sua casa. Porque a igreja é esse tesouro. A igreja é essa pérola que saiu de Cristo, que por Ele é todos os dias moldado, aperfeiçoado pela sua palavra, pela sua vida, que é dia após dia edificada para se tornar uma grande cidade edificada, a nova Jerusalém de Deus, amém? Abra lá em Apocalipse 21, eu não li de manhã, eu vou ler agora, porque parece que o tempo de manhã é mais curto. E eu falo bastante. Deixa marcado Mateus 13, mas vamos lá para Apocalipse 21. Todo mundo sabe que é no final da Bíblia, amém? É o penúltimo, né? Apocalipse vai até 22. Então, Apocalipse 21. Olha para mim, eu vou ler o versículo 2, o versículo 9 e 10, e depois eu vou lá para o versículo 18, amém? Então acompanha aí. Apocalipse 21. Depois você lê tudo em casa. Apocalipse 21 vai dizer assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, a nova Jerusalém é a esposa de Cristo, sou eu e você, amém? Glória a Deus. Versículo 9 e 10. E veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me levou em espírito a uma grande e alta montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ele mostrou a esposa. Quem é a esposa? A nova Jerusalém que desce do céu, amém? Essa é a esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém somos nós, a igreja, é tudo a mesma coisa, amém? A igreja, nós somos uma casa de Deus, e à medida que somos aperfeiçoados, moldados, à medida que a família de Cristo vai se ajuntando, vai se reunindo, nós vamos nos tornando uma cidade edificada, uma grande cidade, a nova Jerusalém do Senhor, amém? E aí vamos lá para o versículo 18. Não, vou ler a parte do 17. Diz assim:
E mediu também, ele vai começar a dar a estrutura e a medida da Nova Jerusalém, amém? E ele vai dizer assim: e mediu também a sua muralha, 144 côvados, conforme a medida de homem, isto é, de anjo. O material da sua muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido, né, como um cristal. E os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º ametista. Então as muralhas da cidade é feita de pedras preciosas, porque nós somos o tesouro de Deus, amém? Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, como vidro cristalino. E não via nela santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, amém? Então não está falando de um santuário feito de mãos de homens, está falando de um santuário eterno, feito, Pedro, pela mão de Deus, que somos nós, amém? Nós somos essa casa, nós somos essa cidade, nós somos essa nova Jerusalém. As muralhas são de pedras preciosas, as suas 12 portas são de pérolas. Você consegue compreender isso? Diga amém. Por isso que ele estava à procura das pérolas, para poder fazer parte dessa edificação da sua casa, da sua morada eterna. Você conseguiu conectar os textos? Diga amém. Glória a Deus. O que significa? Vai dizer que as ruas eram de ouro. O que significa o ouro puro, né? Que está dizendo que as ruas da cidade eram de ouro puro, né? A palavra vai dizer também que a cidade era de ouro puro, né? A muralha de pedras preciosas, o restante dela era feita de ouro puro, as portas de pérola. O que significou é a simbologia, né? Porque Deus se comunica através de símbolos, amém, igreja? O que significa o ouro puro? O ouro puro é a tipologia da divindade de Deus. O ouro puro é a tipologia, o símbolo da natureza divina em nós, né? Então, ela é feita de ouro puro, por quê? Porque nós temos essa natureza divina. Nós somos representantes dessa vida do Pai, a vida do Pai como origem, né? A origem do nosso ser, a nossa substância vem desse ouro puro refinado. Vocês estão entendendo? Diga amém. O que são as pedras preciosas? Qual é a tipologia? As pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo em nós. Além de nos dar os seus dons, além de nos dar o fruto do Espírito, né? Que são pedras preciosas, preciosidades que o Espírito vai nos dando. Ele também vai nos moldando, vai nos transformando, para que nos moldar a conformidade madura de Cristo, amém? Então as pedras preciosas é a obra do Espírito Santo em nós, amém? À medida que eu permito que Ele vai me moldando, me conformando a Cristo, amém? Eu vou me revestindo dessas pedras preciosas, amém? Eu me torno um tesouro nas mãos do Senhor. Você consegue compreender isso? Diga amém. E o que é a pérola? A pérola aponta para a obra de Jesus Cristo, que é a ostra ferida, que gerou algo precioso. Representa a morte vencedora de Cristo, a sua ressurreição, que dispensou vida em nós, né? E nos torna essa pérola. Por que na porta? Por que a pérola fica na porta? Porque a porta representa a entrada da cidade. Então entenda, essa vida é secretada em nós para que a gente possa fazer parte dessa cidade, para que a gente possa, né, entrar nessa cidade. Isso que representa a porta, porque a palavra diz que Ele é a porta, amém? Se Ele é a porta e nós temos acesso
né, a essa cidade pela porta, então significa que por essa vida nós temos acesso à Nova Jerusalém de Deus. Por essa vida nós temos acesso a viver esse reino. Pela essa porta, por essa vida nós temos acesso para viver o reino de Deus, para governar com Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por isso que o texto vai dizer que as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era de uma só pérola, ou seja, nós somos da mesma substância dessa pérola que é a porta, que é Cristo, amém? Nós somos da mesma substância dessa hóstia, dessa vida. Nós compartilhamos dessa mesma vida, dessa mesma substância. Nós viemos do mesmo lugar, fomos gerados debaixo da mesma vida. Por isso que são 12 portas, 12 pérolas na simbologia. Mas viemos de uma só vida, de uma só substância, de uma só natureza que nos gerou, que nos transformou, que nos deu vida e nos deu acesso a esse reino eterno, a esse reino de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. E por que 12? Eu expliquei de manhã, porque o número 7, né? O 7 representa a obra completa de Deus sobre a terra. E o número 12 representa a obra completa e perfeita de Deus que Ele estabelece na eternidade, nos céus. Aquilo que Deus está fazendo. Você entende isso? Diga amém. Por isso que são 12 portas, né? É uma simbologia, amém, igreja? Não vai ser só 12 pérolas. Você vai falar assim, só tem 12 pérolas. Quem é 1, 2, 3, 4? Não, né? Em nome de Jesus, tá? Pelo amor do Pai. É uma simbologia para significar completude de Deus, amém? Significa completude, obra completa. Vocês compreenderam isso? Diga amém. Significa que nós vamos atingir essa obra completa de Deus para representar os céus, amém? Para ser a representação dessa nova Jerusalém, da vida de Deus em nós. Compreenderam isso? Diga amém. A gente podia, né? Muitas outras coisas, mas não temos tempo. Então, o que significa essas 12 portas, essas 12 pérolas? Significa a regeneração de Cristo em nós. Que Cristo nos regenerou, secretou sobre nós toda a sua vida, que através da sua morte e da sua ressurreição, nós recebemos uma vida eterna. Somos transformados diariamente por essa vida, até nos moldarmos a essa perfeição, né, a essa preciosidade, para termos acesso a essa cidade santa e maravilhosa, que é a cidade santa, Nova Jerusalém, que é o reino de Deus, amém? Entenderam isso? Diga amém. Então, entenda, no reino não há possibilidade de sermos diferentes dele. Por isso, 12 pérolas que vêm de uma só pérola. Não há possibilidade do reino sermos diferentes dele. Somos um só com o nosso Cristo, amém? 12 pérolas, mas de uma só pérola. Não há possibilidade de você viver o reino, de você reinar com Cristo e ser diferente do seu Cristo. Porque nesse momento que nós reinarmos com Cristo, que Jesus voltar, for estabelecido o seu reino, só vai reinar com Ele aquele que atingiu a conformidade perfeita de quem Ele é, amém? Porque não há possibilidade no reino de sermos diferentes dele, porque nós seremos representantes fiéis de Cristo sobre a terra. As pessoas vão nos ver e não vão ver mais eu, você vai ser Cristo, 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 Cristo sobre toda a terra. Você está compreendendo? Diga amém. Até o quê? Até que todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Tudo isso para sermos a sua cidade edificada, a habitação eterna de Deus, para que a gente se torne a expressão corporativa da sua glória, que tudo preenche. Por quê? Porque toda a terra será cheia da glória de Deus, amém? Toda a terra vai ser cheia dessa glória, porque nós seremos essa expressão corporativa dessa glória que preenche tudo e todas as coisas, amém, igreja? Então não tem como você ser de outro material que não seja do mesmo material de Cristo. Não tem como você ser feito nessa nova vida, nessa nova criação, de outro material que não seja os mesmos materiais dele.
que não venha dessa mesma fonte, porque a palavra diz que assim como Ele é, nós também somos nessa terra. Você consegue compreender isso? Diga amém. E aí a gente tem que entender como a obra de Deus é perfeita. A gente tem que ficar realmente perplexo de como a palavra é rica em tantos detalhes, tão preciosa, que às vezes já é difícil para a gente encaixar as peças e conectar. Mas a obra de Deus, ela é perfeita. Essa cidade está sendo edificada, essa nova Jerusalém está sendo edificada com grãozinhos de areia que não valiam nada, que foram recebendo vida, recebendo vida, recebendo vida, e foram sendo transformados, e foram aperfeiçoados, e foram como pedras preciosas, lapidadas, para se tornarem a esposa do Cordeiro, para se tornarem a habitação perfeita de Deus, para se tornarem, a cidade eterna de um Deus vivo. Você consegue compreender isso? Diga amém. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Essa é a realidade do reino. A realidade do reino não é uma vida de aparências exteriores. A realidade do reino é uma realidade interior. E quando ela toma todo o nosso interior, ela começa a reluzir, ela começa a brilhar, ela começa a expressar. E aí você começa a ver por fora aquilo que você já é por dentro. Você consegue entender isso? Diga amém. Porque à medida que essa vida vai me preenchendo, vai me revestindo e vai me preenchendo, eu começo a externar essa vida, a reluzir essa vida, a reluzir a preciosidade dessa vida. Você está compreendendo? Diga amém. E é por isso que nós estamos aqui, igreja. É por isso que você está aqui a cada domingo. É por isso que você, às vezes, vem em 2 cultos. É por isso que você, quem é do recreio, vai no recreio e vem aqui à noite. Porque você tem fome dessa vida. Você tem sede dessa vida. Você quer cada vez mais ser parecido com Ele, ser semelhante a Ele, até se tornar a perfeição que Ele é, amém? Isso só é possível quando somos expostos a essa vida. E Ele vai derramando, derramando, derramando. E a cada domingo, e a cada culto, e a cada encontro, você vai recebendo vida, e o grão de areia vai sendo transformado em pérolas preciosas, em pérolas de grande valor. Você está entendendo? Diga amém. E quando essa porta se abriu para nós, pelo seu sacrifício vivo naquela cruz, e a gente passa por essa porta, nós começamos uma vida de transformação. Então entenda o que eu vou te dizer. Por isso que as ruas são de ouro. Rua significa caminho, amém? Rua é um caminho que você anda, amém, igreja? Por isso que as ruas são de ouro. Significa que quando eu passo por essa porta, eu preciso continuar caminhando nessa vida, crescendo nessa vida. Essa vida de Deus precisa ser constante e crescente em nós. Então, começa assim, depois que eu passo por esse novo e vivo caminho, por essa porta que Jesus abriu pelo seu sacrifício, nós começamos uma transformação da nossa vida, aonde Ele vai removendo toda a impureza, aonde Ele vai retirando tudo aquilo que é ruim, aonde Ele vai removendo tudo aquilo que não faz parte da edificação, aonde Ele vai tirando tudo aquilo que não pode pertencer à edificação da igreja do reino de Deus. Ele vai tirando todo o feno, toda a palha, toda a madeira. Porque feno, madeira e palha não faz parte dessa edificação. Então Ele vai tirando as impurezas, Ele vai nos limpando, Ele vai nos lavando, até sermos totalmente encontrados como materiais preciosos na sua mão, amém? E Ele vai nos lapidando, e Ele vai nos moldando, até chegar à medida da sua perfeição. Você consegue compreender isso? Diga amém. Para quê? Para que tudo isso? Para fazer parte desse reino, para fazer parte desse governo, para que possamos governar com Cristo. Como a palavra diz, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ao que vencer, darei que governe comigo as nações com cetro de ferro, e aí esmiuçará as nações como pó, para que possamos ser uma pedra viva,
dessa edificação, mas não é qualquer pedra, tem que ser preciosa, lapidada, amém? Tem que ser perfeita, tem que se encaixar perfeitamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra também nos diz que nem todos vão poder fazer parte dessa cidade. A palavra vai dizer que muitos vão ficar de fora, aonde haverá choro e ranger de dente. Se você ler Mateus 22, sobre as bodas, né, a parábola das bodas, vai dizer que o Senhor, vou resumir, ele vai reunir, né, as pessoas para bodas do seu filho, e quando o rei entra, ele se achega à mesa, e ele vê à mesa alguém que está vestido de roupas que não eram as vestimentas para aquela ocasião, para aquelas bodas, para aquela cerimônia, e ele está vestido como um mendigo, e ele fala: como é que você entrou aqui? Por que você está vestido assim? E aí a palavra diz que ele se emudece, não responde. Então ele chama, né, os seus servos e remove essa pessoa e coloca para fora das bodas do filho, das bodas do cordeiro. E a palavra diz que ele fica do lado de fora, aonde há choro e ranger de dente. A palavra vai dizer para nós que nem todos vão fazer parte dessa cidade, nem todos vão entrar nessa cidade. A própria Apocalipse vai dizer que muitos vão ficar de fora. Somente aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro, ou seja, a igreja vencedora, vai fazer parte. Apenas as primícias de Deus vão fazer parte dessa edificação. Você consegue entender isso? Diga amém. Para fazer parte dessa nova Jerusalém, para reinar com Cristo sobre a terra, para ser a esposa do Cordeiro, para viver essa realidade, nós precisamos ser encontrados na posição certa, no lugar certo e com o material correto, amém? Na edificação certa, na vida certa. Então, alguns vão ficar de fora, mas eu quero profetizar e declarar que nós faremos parte dessa cidade, amém? Nós vamos compreender, não só no espírito, mas a nossa alma vai se regenerar e ela vai entender a preciosidade de fazer parte dessa edificação, amém? E você vai esmurrar a sua carne todos os dias, para que você, tendo pregado a muitos, não venha perder esse reino, como Paulo diz. Você vai reduzir a sua carne à escravidão, para que o Espírito te governe, para que a vida de Deus te governe, para que a vida do Senhor cresça em você continuamente, amém? Para que você viva o reino de Deus em nome de Jesus. Mas isso significa que tem alguns que não vão. Por quê? Por quê, pastora? Porque Deus é mau? Não. Porque, como eu disse, era da vontade de Deus entregar o reino para todos. Mas qual é o problema? Infelizmente, nem todos querem ser transformados em pérolas. O problema é que nem todos querem ser essa pérola de grande valor. Muitos não querem receber e crescer na vida de Deus. Muitos não querem passar pelo processo da transformação, de se tornar uma pérola. Então, somente aqueles que estiverem dispostos a abrir mão de si mesmo, somente aqueles que estiverem dispostos a renunciar, negar a si mesmo, deixar as suas próprias vontades, deixar o seu querer, renunciar tudo aquilo que você acha certo, que você acha que é bom, mas que não serve para essa edificação. Somente esses que passarem a viver de acordo com a vontade de Deus vão fazer parte, vão se tornar essa pérola de grande valor. Mas nem todos desejam. Grande parte da igreja já vive, como nós já falamos, a apostasia, já abandonou o seu melhor amor. Grande parte da igreja ama mais a si mesmo e a própria vida do que a vida do Senhor. Então não é a culpa de Deus, não é Deus que não quer. Somos nós que temos mais desejos pela nossa vida do que desejo pela vida dele. Somos nós que encontramos mais satisfação em nós mesmos do que satisfação nele. Somos nós que amamos mais a nossa vida do que amamos a vida dele. Você consegue entender isso? Diga amém. Então nem todos serão transformados em pérolas de grande valor. Por isso que ele está à procura
Ele está procurando aqueles que desejam. Ele está procurando aqueles que estão disponíveis. Eles estão procurando aqueles que querem, aqueles que desejam fazer parte dessa edificação. Vocês estão entendendo? Diga amém. E a minha oração é que você deseje fazer parte, para que Ele possa te encontrar, para que Ele possa te chamar, para que Ele possa então te edificar, para que Ele possa te aperfeiçoar pelo Espírito que habita dentro de você, pela palavra de vida que jorra. Que você deseje essa transformação de forma genuína, em nome de Jesus, amém? E à medida que nós desejamos e recebemos essa palavra de vida, os nossos princípios vão mudando, a nossa vida vai mudando, o nosso pensamento vai mudando, a nossa forma de viver vai mudando. O grão que era sem valor vai sendo transformado dia após dia em uma pérola preciosa para Deus, amém, igreja? E somente esses farão parte da cidade santa. Somente esses reinarão com Cristo. E a minha oração é que a gente possa perseverar até o fim, amém? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é o reino. A coroa da vida não é um ornamento que você coloca na cabeça. A coroa da vida é o reino. Seja fiel até a morte e Ele nos dará o reino. Vamos viver o reino com Ele. Então se permita, igreja, se permita ser transformado, se permita que essa vida aumente, se permita que essa vida te envolva, se permita que essa vida absorva os seus afetos, absorva você por completo, até que você possa amadurecer e se tornar tudo aquilo que o Senhor desenhou a seu respeito, pérola de grande valor. Pérolas de grande valor que vão caminhar nas ruas de ouro. Pérolas de grande valor que é a habitação perfeita de Deus. Entenda, a igreja é a vida de Deus no nosso interior, transformando a nossa vida a cada dia. Isso é ser igreja, é ser transformado diariamente por essa vida. Porque quem tem essa vida no seu interior não precisa de regras. Quem tem essa vida no seu interior não precisa de regras exteriores. Você precisa de regras exteriores. Não confunda regras com ordem, amém? Porque Deus é um Deus de ordem. Você só precisa de regras exteriores porque te falta vida interior. Porque quando você cresce nessa vida, essa própria vida vai te direcionar naquilo que Ele deseja e naquilo que Ele não deseja. Essa vida vai te direcionar em prol do chamado, em prol do propósito. Essa vida vai te impulsionar. Você não precisa de motivação. Você não precisa que homens te impulsionem, que homens te direcionem, porque essa vida vai te mover todos os dias. Essa vida vai te impulsionar. E essa vida só vai te impulsionar para fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito do Pai. Então, quando essa vida cresce, você deixa de mentir, não porque alguém falou para você ou porque é uma regra, não mentirás. Você não mente porque ele com a sua vida arrancou a mentira do seu coração. E agora o que sai da sua boca é verdade. Essa vida arranca de nós a mentira e o que jorra de nós agora é verdade. Agora eu não usurpo mais as coisas do outro. Eu não me vanglorio em cima das pessoas, né? Eu não me aproveito das pessoas com o meu orgulho, com a minha soberba, com a minha vaidade. Porque essa vida entrou e arrancou de mim todo homem aproveitador que eu era, toda a minha vaidade, todo o meu orgulho. Você consegue compreender isso? Diga amém. E agora eu vivo de acordo com Ele. Então entenda, eu entro pela porta. Quando eu entro pela porta e essa vida de ressurreição começa a me envolver, e eu começo a ser transformados por essa rua de ouro, que é uma vida diária, segundo a natureza divina de Deus, segundo a vida perfeita de Deus, eu deixo de ser aquilo que eu era e eu passo a ser aquilo que Ele é. Entenda uma coisa, a parábola vai dizer que ele sai, vende tudo o que tem para nos comprar. Então entenda, quando Jesus
entrega a sua vida, não foram os cravos que seguraram Jesus na cruz. Não foi um pedaço de madeira que segurou Jesus naquela cruz. Porque ele era filho de Deus, amém? Ele mesmo disse para Pilatos assim: se eu quisesse, pediria ao Pai, e ele enviaria para cá 12 legiões de anjos e me tirariam daqui. Ele é o Filho de Deus. Ele poderia mover os céus a seu favor. Então não foram os escravos de Jesus que o seguraram naquela cruz. Não foi Pilatos. Não foi os sacerdotes que seguraram Jesus na cruz. Foram os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa iniquidade que segurou Jesus naquela cruz. Foi as nossas enfermidades, as nossas dores, a maldição que estava sobre nós, que segurou Jesus naquela cruz. Sabe por quê? Porque ele sabia que não tinha jeito para nós, que só a vida dele poderia nos salvar e nos colocar novamente dentro do desenho perfeito de Deus. Ele sabia que não tinha jeito para nós estávamos condenados eternamente. Ele sabia que não tinha outro jeito para nós. E ele precisava então entregar a sua vida, tomar sobre ele as nossas dores, o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressões, a nossa maldição. E ele falou: por isso eu vou ficar aqui, porque eles sozinhos não vão conseguir. Eles sozinhos não há jeito, não há solução para a humanidade. Se não for a minha vida, só a vida dele poderia nos salvar. Só a vida dele poderia nos resgatar. Só a vida dele poderia nos trasladar do império das trevas e nos colocar no seu reino. Só a vida dele poderia nos colocar de volta ao desenho perfeito de Deus, para cumprir o propósito de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele nos procurou, e ele nos achou, e ele morreu por nós, pagou as nossas dívidas, quitou toda a nossa dívida e nos colocou no seu reino. Você consegue entender isso? Você consegue mensurar o tamanho do amor de Deus? Antes nós estávamos desgarrados, perdidos, sem valor, entregue ao maligno, diante de uma natureza caída. O nosso fim era a morte, o nosso fim era a destruição, o nosso fim era a condenação eterna. Mas Cristo, como uma ostra, se abriu para nós. E nós, enquanto grão de areia, invadimos a Cristo, ferimos a Cristo. Mesmo sabendo que íamos feri-lo, ele se abriu para nós. Por que que ele se abriu para nós? Porque ele sabia que a gente não conhecia outra vida, a gente não conhecia outra realidade. E mesmo assim ele se abriu para nós, para feri-lo. E quando nós feríamos ele, e deixa eu te falar uma coisa, igreja, nós continuamos ferindo ele. Sabe por quê? Porque nós ferimos ele quando nós resistimos a essa vida. Nós ferimos ele, ferimos o Espírito de Deus que habita em nós, quando nós dizemos que queremos e amamos mais a nossa vida do que a vida dele. Quando nós fazemos pouco do seu sacrifício na cruz do Calvário para nos transformar nessa igreja preciosa. Nós fazemos muito pouco do seu sacrifício e continuamente o ferimos quando tomamos as nossas escolhas e viramos as costas para a vontade dele, e viramos as costas para a sua graça, e viramos as costas para o seu sacrifício. Toda vez que você escolhe a sua vida, a sua vontade e as suas próprias satisfações, você está virando as costas para a graça de Deus e para o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, para nos tornar essa pérola preciosa. Mas mesmo assim ele vem. Mesmo assim o Espírito e a noiva dizem vem. Mesmo assim ele veio. E ele trouxe a sua realidade para nós.
Ele nos introduz a essa nova realidade. Ele pega a nossa vida caída, Ele pega a nossa vida afundada no maligno, Ele pega a nossa vida de condenação, coloca dentro dEle, para que nossos pecados recaíssem sobre Ele, para que as nossas maldições recaíssem sobre Ele, para que a nossa maldade, a nossa transgressão, a nossa iniquidade recaísse sobre Ele. Aquele que era perfeito, sem corrupção, sem mácula, se fez pecado, se fez corrupto por nós, para que Ele pudesse então liberar a sua vida, para que Ele pudesse então secretar essa vida em nós, derramar essa vida em nós, preencher a nossa vida vazia e agora nos preencher dessa vida. Não há mais vazio em nós, porque a vida vazia era quando eu estava no mundo. Em Cristo eu sou preenchido pela sua vida. Ele nos preenche dessa vida, nos preenche desse amor, como eu falei de manhã, porque amar é dar a vida. Ele se deu por amor de nós. Enquanto nós ainda pecadores, Ele prova o seu amor para conosco, dando a sua vida por nós. O Pai deu o seu Filho por nós, para aquele todo que crê nele não venha perecer, mas tenha vida eterna. Porque amar para Deus é dar a vida. E Ele deu a vida por nós. E eu falei de manhã, eu vou repetir. O quanto você ama o seu Senhor. Porque amar a Deus significa dar a vida por Ele. Eu te pergunto, você realmente ama o seu Senhor? Você tem dado a vida por Ele? Porque se para Deus amar é dar a sua vida, é dar tudo o que você é vender tudo o que você tem, é dar tudo de si, é se esvaziar de si. O quanto você tem amado o seu Senhor? Mas Ele nos amou com um amor imensurável, um amor sem medida, e deu toda a sua vida por nós. Então entenda, essas parábolas é muito mais profundo do que uma simples palavra. É muito mais profundo do que uma simples letra escrita num livro. É a possibilidade de acessar o coração de Deus, de acessar uma vida de amor que emana do coração de Deus. É a possibilidade de ir mais profundo, e quando mais profundo eu vou, mais perto eu estou dele. E a gente começa a pensar, como eu falei no início, quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos agora. E quando nós colocamos numa balança, é impossível, se você entendeu o amor de Deus, é impossível deixar essa vida. Se você entendeu a palavra, se você entende o sacrifício, se você entende quem é Cristo, é impossível deixar essa vida. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se você não consegue enxergar quem você é em Cristo hoje, deixa eu te dizer, você é a pérola de maior valor. Você é um tesouro para Deus. Você é uma pérola valorosa. Você é uma pérola de grande valor. Se você não consegue se enxergar em Cristo, eu quero te dizer, o seu lugar é em Cristo. O seu lugar é nele. O seu lugar é estar nele. O seu lugar é viver a vida dele. Porque o que você está fazendo em Cristo te torna essa pérola valorosa, essa pérola de grande valor. Você pode não se ver, mas Ele vê a sua igreja gloriosa, preciosa, santa, irrepreensível. Ele não te deu a vida, Ele não deu a vida dele por lugares. Ele não deu a vida dele por lugares feitos de mãos de homens. Ele deu a vida dele por aquilo que Ele mesmo gerou, que Ele mesmo formou. Porque fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra em Efésios. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou nele.
Ele nos gerou nele. Somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Você é desejado de Deus, a sua pérola de grande valor. Você é um tesouro de Deus que Ele mesmo gerou, que Ele mesmo formou, que Ele mesmo predestinou para Ele mesmo, para sermos apresentados diante dEle como igreja preciosa, como uma pérola de grande valor, cheia da sua glória, cheia da sua vida. Deixa eu te falar, essa verdade de Cristo sobre nós não é uma realidade temporária. Essa realidade de Cristo sobre nós ecoa na eternidade. Essa verdade ecoa, reverbera na eternidade, como um fluir, como uma fonte de água por toda a eternidade. A verdade dele sobre nós ecoa. É impossível apagar essa verdade, porque ela não é temporária, ela não é de agora, ela não é por conta dessa palavra, ela ecoa na eternidade, desde o momento que Ele nos elegeu nele, que Ele nos chamou nele, que Ele nos predestinou a Ele, porque aquele que Ele chamou, de antemão Ele escolheu. Você consegue entender isso? Diga amém. Cristo e a sua igreja e o seu reino são uma realidade consumada na cruz do Calvário. Cristo, a sua igreja e o seu reino é uma realidade consumada na cruz do Calvário, que está prestes a se manifestar, porque Jesus está voltando. E o louvor pode subir, sempre naquela impressão que estamos terminando, para aliviar o coração dos aflitos. O que essa parábola quer trazer ao nosso coração? O retrato de Cristo. Que Cristo, o Cristo que vive, o Cristo que veio até as águas de morte, que é o mundo, foi ferido por nós para liberar a sua vida, para liberar a sua substância de vida sobre nós, para nos tornar a sua pérola preciosa. Amém, igreja? Para nos fazer seu edifício, a sua casa, para nos tornar a sua habitação eterna, para fazer de nós a sua expressão diária, para fazer com que nós sejamos hoje a expressão da realidade desse reino, a expressão da sua vida. E à medida que eu vou permitindo, Ele vai nos moldando. À medida que eu vou desejando, Ele vai nos moldando. À medida que eu vou me permitindo, que eu vou abrindo mão do meu eu, que eu vou me esvaziando, Ele vai me preenchendo. À medida que você vai se esvaziando de si, Ele vai preenchendo você de vida, e mais vida. Porque nós somos eternos diante dEle, amém? Nós recebemos uma vida eterna e nós somos eternos diante dEle agora. E por isso que os materiais dessa edificação não podem ser qualquer material, não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser ouro e pedras preciosas, amém? Tem que ser pedras preciosas, precisa ser uma pérola de grande valor. Por quê, pastora? Porque essa edificação não é perecível, essa edificação não é dessa terra, essa edificação ela não se desfaz com o tempo. Essa edificação é tudo aquilo que Deus, e tudo aquilo que Deus faz é para toda a eternidade. Você compreende? Diga amém. Então fique de pé. Fique de pé, mas não fique de pé como grão de areia, fique de pé como uma pérola de grande valor, amém?